Estamos chegando ao final do curso, essa é a aula 7 de 8 aulas de um curso aqui do meu canal sobre como fazer um estudo ecológico com dados do DataSUS. E se você, então, já fez todo o processo dos vídeos anteriores, coletou os dados, fez as análises, você agora precisa desenvolver o seu produto final, que pode ser um resumo de um evento científico. Então, nesse vídeo eu vou trazer dicas para te ajudar nesse processo. E se você tiver interesse em escrever um artigo completo, no último vídeo, que é o próximo, a aula 8 desse curso, tem um vídeo com dicas e o passo a passo de como escrever um artigo completo para um delineamento de estudo ecológico. E se a gente ainda não se conhece, eu sou professora universitária e me chamo Daniela Bertol. Conteúdos desse vídeo, então: dicas de como escrever um resumo para eventos científicos com delineamento ecológico, foco nas sessões de metodologia e resultados, porque foram os elementos essenciais dessa playlist do Gabinete DataSUS, e exemplo, então, de um resumo submetido e aprovado, publicado num anais de eventos. Dicas iniciais. Bem, você pode, então, se espelhar em publicações anais do evento que você pretende submeter, já publicados no passado, ou seja, eventos anteriores, para dar uma olhada na estrutura, outros estudos de delineamento ecológico, como que eles descreveram esse resumo. E, fundamental, olhar as normas para a submissão do resumo lá no site do evento. Então, para você ver, primeiro, se eles aceitam estudos ecológicos, geralmente sim, ver as seções que eles pedem, né, as partes do resumo, que cada evento vai ter uma exigência, às vezes, diferente do outro, e o tipo do resumo, se ele é um resumo daquele tipo curto, que geralmente gira em torno de 250 até 500 palavras, ou se ele é do tipo resumo expandido. Então, isso é bem importante, assim, antes de começar a escrever. Outra coisa que eu quero aproveitar e dizer nesse momento, que é interessante também escolher eventos científicos que publiquem em anais de eventos, que isso, para fins de currículo, de histórico acadêmico, tem um potencial maior para vocês, enfim, dependendo do que vocês vão seguir de trajetória. Mas, claro que isso é muito particular, às vezes a gente vai participar de um evento e vale a pena, enfim, apresentar um trabalho, né, participar de forma mais efetiva do evento científico. Bom, antes de entrar no resumo em si, a gente não pode deixar de falar do título, porque sim, esse resumo vai ter um título. E esse título ele é muito importante. Ele vai muitas vezes fazer a pessoa parar e ler o seu resumo, se for um pôster, ou escolher ir na sua apresentação oral do evento. E também ele dá uma ajuda para o avaliador entender o que é o seu resumo. E se o avaliador não gostar do título, isso também pode prejudicar um pouquinho o olhar dele, né? Porque existe uma subjetividade em algumas avaliações, e existe a subjetividade do avaliador. Então, ter um título mal escrito não é legal. Então, a gente tem que pensar muito bem no título. E esse título não pode ser longo, não pode jamais ter erros de português, evitar siglas também no título, né? A gente sempre coloca o nome completo. E esse título, ele tem que refletir exatamente o conteúdo do resumo. Ele não pode ter um título e depois a pessoa vai ler o resumo e não está refletindo o que é o trabalho. Então, muito cuidado no título. Exemplos de alguns títulos para resumos de estudos ecológicos. Tendência temporal das mortes evitáveis até o sexto dia de vida no Brasil, 2008 a 2017. Quando a gente tem esse termo aqui no título tendência temporal, os leitores, os avaliadores já vão entender que a gente está falando do estudo ecológico. Então, é bom assim que a pessoa saiba também do que se trata e tenha as informações que constem no resumo, como comentado anteriormente. Outro exemplo, tendência temporal de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis nas 5 regiões do Brasil, 2015 e 2024. Então, também está bem informativo, novamente tem tendência temporal no início, não usou a sigla, né, DCNT, está escrito por extenso, deixa claro que são as 5 regiões do Brasil e a década estudada. Mais um exemplo, taxa de hospitalização por quedas em idosos no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2 pontos, estudo ecológico 2025.
Vejam que esse estudo aqui, ele não é uma tendência temporal, porque ele pegou só um ano, tá? Que poderia ter colocado, se fosse, claro que poderia ser uma tendência temporal de meses, mas pelo título não dá essa ideia, da ideia que foi algo assim, uma taxa de prevalência mesmo do ano de 2025. E como não está escrito tendência temporal, por não ser provavelmente tendência temporal, está então no título estudo ecológico. Eu gosto muito dessa clareza no título, dizer o tipo de estudo, a pessoa entender, então, o tipo de estudo e o que foi feito, e o período também, tudo isso dentro do título. Bom, indo para o resumo em si. A gente tem dois tipos de resumo, que é o resumo que são os resumos chamados de descritivo ou informativo. As sessões de um resumo vai depender das normas do evento. Como comentei anteriormente, é importante ver lá todas as sessões que tem para organizar o seu resumo. Geralmente, num resumo vai ter contextualização e introdução. O que está faltando nessa área, às vezes não tem um espaço específico, mas a gente pode colocar junto com esse início, então, com a contextualização, que seria o que a gente chama de gap, que é o que esse estudo está contribuindo para a ciência, né? Então, é tipo vender o nosso resumo, a importância do nosso resumo. Aí depois vai ter a sessão, geralmente, qual que é o objetivo, né? O propósito do artigo, do resumo, a metodologia, principais resultados, considerações finais, que é sinônimo de conclusão, depende novamente do evento. Metodologia às vezes pode aparecer como método, resultados e discussão, às vezes também vem junto, então por isso tem que olhar lá as sessões e também ver se o resumo é do tipo que pede esses subtítulos, porque tem resumos que às vezes eles só colocam, ó, tem que ter isso, isso e isso, mas ele não é estruturado, dividido em introdução, objetivo, metodologia, sem precisar colocar essas palavrinhas separadas, tá? Então tem que olhar isso novamente nas normas do evento. Bom, o que seria então um resumo descritivo? É um tipo de resumo que ele vai descrever os principais objetivos e o que consta no artigo, mas sem trazer os resultados, ou seja, sem trazer números e dados estatísticos, é só descritivo. E um resumo informativo, ele vai trazer todos os resultados mais relevantes do estudo, e com dados numéricos e estatísticos. Então, ele é informativo nesse sentido, ele vai trazer a estatística, os números. Eu, particularmente, em se tratando de resumo para evento, aonde a pessoa não vai ter acesso ao estudo completo, como num artigo, eu prefiro submeter ele como resumo informativo. E bem informativo a parte dos resultados, né? Então, no caso do ecológico, trazer lá as taxas de prevalência com intervalo de confiança, né, que eu mostro como calcular um dos vídeos aqui da playlist. Também trazer lá a variação percentual anual, se for tendência temporal, com intervalo de confiança, valor P. Então, bem informativo, justamente porque a pessoa não vai ter acesso aos resultados, né, em se tratando de um estudo ecológico analítico. Aqui, então, eu trouxe um exemplo de um resumo informativo que a gente levou para o 12º Congresso Brasileiro de Epidêmio de 2024, né? Foi publicado nos anais, então aqui eu tirei um recorte, um print dos anais do evento. Então, assim, ele não tinha aquela parte de contextualização, introdução, e ele era estruturado, ó, objetivo, metodologia, resultados e conclusões, tá? Pedia essas 4 sessões. Então, né, o objetivo, deixar bem claro, né, analisar a mortalidade prematura por neoplasia no Brasil conforme sexo e a década estudada. A metodologia, então, dizer que é estudo ecológico, com registros de óbito pelo capítulo 2 da CID-10, daí que utilizou as projeções e os números de óbitos pelo SIM, qual a faixa etária, porque é morte prematura, separada por sexo e regiões do Brasil. Aí, como foi feita a análise estatística, né, por pontos de inflexão, a gente deixou bem curtinho, mas, enfim, né, botou que é regressão por pontos de inflexão, não colocou lá join point e tal, porque já ficou em português mesmo, sem aumentar, porque era muito curto o espaço para o resumo.
E a gente foca, né, num resumo de evento, nos resultados, que é o que mais importa. Então, a gente também não quis gastar muito espaço na metodologia. Aí aqui, ó, taxa de mortalidade semelhante entre os sexos no país. Daí aqui é uma taxa de prevalência, né? 122 casos a cada 100 mil habitantes, e aqui o intervalo de confiança, então, calculado para essas taxas. Aí aqui colocamos que a região sul teve as maiores taxas de mortalidade prematura por câncer e também colocou esses resultados um pouco menos detalhado, por questão de espaço, né, mas colocando esses resultados, né, num modelo informativo. Aí depois a gente vem na análise temporal e daí coloca, né, tendências decrescentes, né, e explica e coloca aqui a parte estatística do valor da VPA e o intervalo de confiança e o valor P também. E aí vai trazendo toda a explicação e, no final, a conclusão respondendo, então, ao objetivo, que isso é bem importante. Sempre a conclusão tem que responder ao objetivo do estudo. A gente não pode usar na conclusão inferências de coisas que a gente não avaliou. Então, vejam ali, a mortalidade por câncer é semelhante entre sexo feminino e masculino, porque a gente disse que ia ver a questão do sexo, no Brasil, com uma variação regional significativa. Então, observou-se uma tendência decrescente para homens e crescente para mulheres, e especialmente na região Nordeste e Sudeste, porque a gente falou que ia avaliar as regiões do Brasil. Então, esse é um modelo. Aqui as referências que eu utilizei nesta aula. Agradeço, e se você quiser dicas e alguns detalhes de como escrever um artigo completo com delineamento ecológico, é então no próximo vídeo, que é o vídeo 8, a aula 8 desse curso, que é a última do curso. E se você está gostando desse curso, dos conteúdos aqui do meu canal e ainda não é inscrito, te convido para se inscrever no canal. Isso me ajuda a gravar mais vídeos e também ao YouTube entregar o meu conteúdo para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você, nessa área de epidemiologia, escrita científica, bioestatística e esse universo da pesquisa científica. Até mais!